Contra privatizações da Sabesp, do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, trabalhadores lançam um plebiscito popular. Sindicatos centrais e movimentos populares querem atingir a marca de 1 milhão de votos contra o plano de privatização do governador Tarcísio de Freitas e preparam uma greve geral no mês que vem. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Ivone Silva, que é vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores no estado de São Paulo e também presidenta do Instituto Lula. Ivone, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVC. Seja bem-vinda. Tudo bem, prazer de estar aqui novamente para falar com vocês. Maravilha. Ivone, vamos falar então deste ato, um ato muito importante que teve na última semana aí, de movimentos populares, centrais sindicais, trabalhadores de vários setores aqui e da sociedade civil como um todo, contra esse possível plano de privatização do governo Tarcísio de Freitas, que aí coloca nesse bojo Sabesp, metrô, CPTM, companhias que têm prestado serviços essenciais à população da capital e como um todo no estado de São Paulo, no caso da Sabesp. Ivone. Bom, os trabalhadores e o movimento social se reuniu para ser contra isso, porque nós já sabemos qual é o resultado. Não precisa ir muito longe para saber. Sabesp privatizada, serviço pior. Né? E aí nós já temos o exemplo do Rio de Janeiro, que já privatizou, e também temos exemplos internacionais. Paris privatizou e voltou. Né? E outros países da Europa também privatizaram a questão da água e depois foram lá e restatizaram, porque viram que a qualidade piorou, né? O serviço ficou mais caro e piorou a questão da qualidade da água. Né? E nós pegamos também, por exemplo, o metrô. Né? Querem privatizar o CPTM. Nós já vemos, todo dia tem problema nas linhas privatizadas de São Paulo. Né? Então nós não precisamos ir muito longe para saber, privatizar esses serviços, né? Ele piora. Piora porque as empresas privadas elas querem lucro. E muitas vezes esses serviços são essenciais para a população, ela não vai ter lucro, né? Ou se para ter lucro ele vai tirar algumas coisas essenciais, não vai fazer investimento como o Estado faz. Então por isso que nós estamos soltando o plebiscito, vamos colher assinatura aí no Estado inteiro contra essas privatizações, né? E principalmente aí para defender a população em relação a esse serviço, né? Transporte público e água, gente, é uma coisa horrorosa o que eles estão fazendo. E, Ivone, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esse formato de mobilização que vai ser, que já se iniciou, na verdade, né? Já teve início esse processo de plebiscito, porque está previsto não só a colheita de votos, na verdade, mas sim como uma conscientização e um diálogo com a população do porquê o plebiscito e por que as pessoas precisam se manifestar, né? Sim, quando você vai colher as assinaturas, né, você vai dizer para as pessoas o que está acontecendo, né, e por que elas têm que fazer assinar, e aí com isso você vai conscientizando com materiais, com som em vários lugares, e com isso nós vamos colher o máximo de assinatura possível, mas mais do que isso, é uma campanha para as pessoas entenderem o que significa a sua água privatizada, o que significa o seu transporte público privatizado, né? Que o serviço vai piorar. E aí a gente vê, né, o que está acontecendo não só no estado de São Paulo, mas, por exemplo, na cidade de São Paulo. Você está privatizando tudo, né? Então, parques antes que era gratuito, você já começa a pensar, primeiro não cobra, faz propaganda, mas a gente sabe que o futuro é começar a cobrar, né? Ou já começa só a cobrar o estacionamento, então você já vai tirando um pouco o lazer que seria gratuito para essas pessoas, privatizando e cobrando. Né? Iniciativa privada quer lucro, né? Não pensa na população, e é por isso que nós estamos conversando com a população sobre isso. E quando você traz essa questão, Ivone, da conscientização, da importância da população saber exatamente o quão é importante os serviços prestados pela municipalidade, pelo governo do estado, você traz essa questão da conscientização por conta de tudo isso. Você pegou esse exemplo da mobilidade, do transporte, de algumas linhas da CPTM e do metrô que já foram entregues à iniciativa privada. E é inacreditável como o número de reclamações dessas pessoas
diariamente, que têm suas vidas transtornadas, vão para o trabalho, na hora de voltar para casa, as imagens que a gente tem é uma coisa horrorosa, assustadora. Imagina você no momento de pique, você trabalhou o dia inteiro, cansado, voltar para casa e aquela linha que estava acostumada começa a dar pau, aí vai 1, 2, 3 horas numa plataforma, enfim. Também é uma forma de conscientizar e mostrar, olha, o Estado tem que gerir e você tem onde reclamar. Já no setor privado, a situação é muito diferente. Para além disso, Ivone, a escola de Tarcísio de Freitas querendo implantar no estado de São Paulo é a mesma escola baseada no que foi o governo de Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos? Olha, ele diz que não, mas vamos dizer assim, tem todas as pegadas, né? Tem todas os ditais. É, porque olha bem o que aconteceu com a cartilha, né? Com o secretário de Educação e com a cartilha que fizeram. Olha bem toda a linha que ele faz. Então ele diz, olha não, eu sou democrático, eu sou diferente do Bolsonaro, só que o que você percebe é que ele é igualzinho, né? Quer fazer as privatizações, né? Não está nem aí com a população, pensa só na questão da iniciativa privada. O que ele prega muitas vezes realmente tem muito mais a ver com o Bolsonaro do que o Estado democrático. E esse é um perigo, né, para o estado de São Paulo, que é o maior estado do país, né? Você vê essa forma de que ele quer tratar o estado. Então, realmente é um perigo e ele tem muito a ver com o Bolsonaro, sim. E aí, Ivone, você coloca uma questão muito importante, que é o munícipe, a pessoa, o cidadão e a cidadã colocar a sua opinião e entender os grandes prejuízos que vão trazer essas privatizações, levar essas empresas que são da população para a iniciativa privada. E aí eu te pergunto, como que as pessoas podem procurar o lugar de votação? Se alguém quiser contribuir no processo, já que é um processo popular, acredito que as pessoas possam contribuir também, mobilizar sua comunidade, sua família também. Queria que você falasse um pouco desse processo. O site da CUT vai ter todas essas informações, né, os próximos passos, que agora foi o lançamento do plebiscito. Então, nesse lançamento, estava lá metroviários, estava o pessoal também da CPTM, estava bancários, né? Porque vamos pensar, as categorias não é só a quem vai ser atingido que está lá no plebiscito, quer dizer, as categorias, né? Não é só uma questão de que, olha, eu vou perder algumas coisas, direitos aí enquanto trabalhadores. Então, nós, por exemplo, bancários, ou químicos, ou, sei lá, professores, também vamos perder muito, porque nós não vamos chegar nos nossos locais de trabalho. Então, por isso, todos nós estamos unidos. Então, se você entrar lá no site da Central Única dos Trabalhadores, vai ter isso, e provavelmente já semana que vem, todos os sites, né, dos nossos sindicatos da CUT vão estar lá, os locais, e vão se revezar nesse plebiscito em vários lugares. Então, como nós temos sindicatos espalhados pelo estado inteiro, então você vai lá ver o plebiscito lá na República, vai ver o plebiscito em Barueri, vai ver o plebiscito no interior de São Paulo. Então, nós vamos começar essa organização. Então, foi um primeiro lançamento e agora, depois nós vamos colocar todas as datas locais e também colocar lá os formulários para as pessoas poderem pegar e mandar para o seu também lá assinar eletronicamente, também pegar para os seus familiares a assinatura, ou seja, nós queremos divulgar amplamente esse plebiscito. Ivone, a gente está falando dessas questões das privatizações no estado de São Paulo, mas a gente também não pode fugir da cidade de São Paulo, uma metrópole aqui da América do Sul. E a gente sabe que esses problemas eles andam praticamente juntos, né? O Estado, a Prefeitura de São Paulo, por essa proximidade, prefeito, governador, e dos serviços essenciais. É uma forma também, quando você leva em pontos para colher assinaturas desse plebiscito, também chamar a atenção por serviços prestados pela municipalidade, Ivone? Sim, porque o prefeito ele teria a obrigação de ser contra isso, né? Porque vai, por exemplo, a Sabesp vai atingir a cidade de São Paulo, mas ao contrário. O Ricardo, o prefeito, foi lá e assinou lá junto com o governador, né, uma possibilidade do governador fazer o que quiser e nem precisar perguntar qual é a opinião do prefeito da cidade de São Paulo. Então ele abriu mão de fazer esse debate, né? Então isso é gravíssimo.
ele está abrindo mão de fazer os debates e de ajudar a sua população, porque essa CPTM e o metrô, que é do Estado, ele influencia totalmente a cidade de São Paulo, porque ele passa por aqui, né? E principalmente quem mais utiliza esse transporte público é na cidade de São Paulo e na grande São Paulo. Então ele está abrindo mão do dever dele. E a gente percebe que os dois fazem as mesmas coisas, né? Porque Ricardo ele tem privatizado tudo que ele pode. Parques, tem colocado tudo principalmente parque, gente. Eu sempre falo muito parque porque é um lazer gratuito e que agora a gente vê que está cada dia pior, né? É, e aí uma obrigação que seria da cidade de São Paulo, ele passa para a iniciativa privada. Questão dos ônibus, né? Ele também cuida, né? O transporte público. E agora você vê uma coisa desenfreada, que é na cidade de São Paulo, todo lado que você vai tem obra e que está causando um caos no trânsito desgramado, né? Semana passada, né, até hoje, ninguém está conseguindo andar, por exemplo, na Avenida Santa Amaro, né? Porque está tudo em obra. Você prejudica a cidade e principalmente os trabalhadores, porque isso está atingindo os corredores de ônibus, né? Então, toda essa política que o Tarcísio está fazendo tem impacto do prefeito da cidade de São Paulo. E nós vamos falar disso também, junto no nosso plebiscito aí. E aproveitando, para a gente encerrar aqui, Ivone, a gente não pode deixar de mencionar que está prevista também a mobilização de uma greve geral em torno desse plebiscito, né, conjuntamente com o plebiscito, uma greve geral. E eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa também e da importância dessa ferramenta da classe trabalhadora e dos sindicatos como uma ferramenta para mostrar a sua opinião e a sua indignação com, por exemplo, esse tema que atinge a todos e todas nós. Olha, a greve normalmente ele é o último recurso, né? A gente sempre, o caminho que nós estamos fazendo é o plebiscito, a conversa, mas a greve ela é importante para chamar atenção na questão do tema, né? Porque isso não vai atingir só os trabalhadores dessas empresas, vai atingir toda a sociedade. Então, a greve ela é um instrumento, sim, de luta da classe trabalhadora para que ela possa ter todos os seus direitos, né? E, não excluídos, né? E mais que isso, né? A luta por uma sociedade mais justa. Então, teve vários momentos da nossa história do Brasil em que nós fizemos greve para realmente, com toda a classe trabalhadora, para ela poder, a gente reivindicar, por exemplo, democracia, voto no país. Então, nós fizemos, né? Nós fizemos movimento pela caristia. Então, já teve vários movimentos. E agora nós estamos no movimento seguinte. Nós queremos políticas públicas de qualidade, né? Então, é transporte agora, é a questão da água, que é saúde, mas também nós queremos educação de qualidade, nós queremos um SUS de qualidade, né, em todos os lugares. Então, essa é a nossa grande luta da classe trabalhadora. Perfeito. Conversamos com Ivone Silva, que é vice-presidenta da CUT Paulista e presidenta do Instituto Lula. Ivone, é sempre um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Obrigada, gente. Tchau. Abraço. Abraço.